todo mundo, que foi o primeiro realmente a relatar uma coisa que ninguém imaginava, né? Que na realidade você tinha alteração nas cepas ao longo da safra, que é um fenômeno ecológico incrível, típico das nossas leveduras, né? E que acaba gerando uma seleção de cepas extraordinárias, que é o que a gente está vendo, tem visto no laboratório. Então, eu sempre falo isso a seu pai, eu devo muito, né, a ele, porque trabalhos extremamente relevantes que nosso time aqui tem feito nessa área, na realidade usa o chassis, né, desse fenômeno que seu pai relatou. De forma, bicho, que é um prazer enorme, Tiago, ter você aqui. E, por favor, se apresente, amigo, no detalhe. Tá ótimo. Vou fechar só uma câmera aqui para qualquer coisa. Você está me ouvindo bem, Gonçalo? Tá. Tá. Deixa eu só fechar aqui. Bem, Vendo e te então, ouvindo, manda bala. primeiramente, só para falar, eu fiz uma apresentação de uns 50 minutos, eu vou estar com tempo aqui olhando, e se eu ver que está faltando, eu dou uma acelerada ou dou uma pulada, tá? Que eu quero tratar de bastante coisa aqui, então vamos ver. Mas eu queria, primeiramente, agradecer ao Gonçalo pelo convite, em nome do, né, para me deixar eu apresentar aqui no programa de bioenergia, é um prazer. Agradecer a presença das pessoas que estão aqui na sala do Zoom e quem eventualmente está assistindo pelo canal. Então, o Gonçalo já falou, né? Eu sou o Thiago, hoje eu estou como docente da Escola Politécnica, né, da USP, e a minha palestra aqui, a conversa que eu quero trazer, eu coloquei esse título, Stress is on the Rise in Bioethanol Fermentations. Então, a ideia aqui é trazer um apanhado de trabalhos que eu estive envolvido, né, juntamente com outras universidades, outros grupos de pesquisa e também com outras empresas, né, que eu vou estar aqui detalhando ao longo da minha experiência profissional, acadêmica. E é um assunto que eu gosto muito, o estresse, né? Talvez falam que a gente trabalha com o que a gente gosta, eu sou um cara me considero ansioso, estressado, então eu tenho interesse de estudar o estresse, e eu acho o palco, né, da indústria sucroalcooleira como um palco muito bonito para se estudar o estresse, no caso, o estresse microbiano, né? Então, a minha ideia hoje é trazer alguns trabalhos, né, relacionando com essa importante indústria, né, que é a indústria de bioenergia, produção de etanol, mas não só de etanol, é uma biorefinaria, né? Bem, eu então vou fazer um breve relato aqui da minha trajetória acadêmica profissional. Então, eu sou de Piracicaba, tá? Gonçalo, se quiser me interromper, fica à vontade, tá? Eu sou de Piracicaba e eu comecei fazendo engenharia agronômica lá na Exalc. No momento, hoje, eu estou em Piracicaba, então aqui na Exalc. Mas como eu sou um cara muito ansioso, eu queria sair de Piracicaba, eu infelizmente não terminei o curso. Eu saí em 98, né? Eu fiz 3 anos, mas nesse momento que eu estava em Piracicaba foi quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho até hoje, né? Juntamente com meu pai, né, que é professor da Exalc, mas eu acabei saindo, não terminei e fui para Ribeirão. Foi uma experiência muito bacana. Acabei me formando em farmácia bioquímica, né? Na época você tinha que escolher, eu escolhi a área industrial e fiz muitos amigos lá. Foi uma experiência bacana. Mas no final do curso de farmácia, eu fiz o estágio na Fermentec, o estágio acadêmico na época, e retomei meu contato com o mundo das leveduras, por assim dizer. Daí eu conheci nesse estágio na Fermentec, eu conheci o professor Graham Walker, que é um escocês que trabalha bastante com levedura, e eu fui fazer mestrado com ele na Escócia, só que lá eu fui trabalhar com levedura de cerveja. E a parte bacana foi que eu fiz a parte experimental do mestrado dentro de uma cervejaria em Edimburgo, chamada Scottish Newcastle, que é uma cervejaria que não existe mais, ela foi comprada pela Heineken, então a marca não existe mais.
Mas tem algumas cervejas conhecidas aí, se vocês forem tomar, quem gosta de cerveja. Daí, voltando da Escócia, eu voltei novamente para a Fermentec, daí eu fui contratado como pesquisador e lá eu trabalhei bastante com a interação entre bactéria contaminante e levedura, né, no processo industrial, visando produção de etanol. Resolvi fazer doutorado depois de 1 ano e meio, e daí eu entrei em contato com o professor Andrés, que é um docente também do programa, hoje é professor da Unicamp, e um trabalho em colaboração com o Boris Stambuk, da UFSC, e orientado pelo Aldo, que é um outro professor da Poli. Eu fui aluno de doutorado no programa de biotecnologia. E lá eu trabalhei com evolução adaptativa e engenharia metabólica para aumento de rendimento, olhando a fermentação, o metabolismo de sacarose. Daí eu fiz uma parte na Holanda, né, o sanduíche, lá com o professor Jack Pron, que é a equipe de microbiologia industrial da TU Delft. Daí, terminando o doutorado, eu falei, não, quero voltar para a área empresarial, quero experimentar como que é trabalhar na indústria. E eu tive uma excelente experiência em Curitiba, né? Eu morei 4 anos lá, no departamento de pesquisa e desenvolvimento da Novozymes. Lá eu continuei trabalhando com fermentação, que a gente chama de 1G, né, tradicional, mas lá eu comecei a ter contato com a fermentação de segunda geração, o etanol 2G, que está pipocando aí novamente, né, várias iniciativas bacanas, e foi uma experiência muito bacana. Alguns trabalhos que eu vou falar aqui vêm dessas parcerias da Novozymes, são trabalhos que foram desenvolvidos enquanto eu era cientista lá. E depois eu resolvi ver como que era a vida de docente, estou gostando muito, então desde 2015 eu sou docente lá na Escola Politécnica e continuo nessa linha e tenho a fermentação industrial, a microbiologia industrial como meu pano de fundo, assim. Então, só para situar, né? Então, Tiago, deixa eu pontuar, pô, excelente trajetória. Porra, excelente mesmo, inspiradora completa, né? Nos 2 meio mundos. errática. Não é errática, não. Rapaz, olha, sensacional. Eu não sabia dos detalhes, eu só sabia assim de uma forma geral. Porra, adorei. Parabéns, cara. Vamos lá. Então, o tema é estresse, mas o contexto, né, é a indústria sucroalcooleira. E eu acho que essa indústria é um excelente palco para se estudar estresse. Todo processo industrial é um excelente palco para estudar estresse, e ele causa estresse. Então, ele né, os substratos industriais, eles são muito peculiares, a escala, né? Então, eu acho que esse é um excelente pano de fundo. Então, a indústria sucroalcooleira é uma biorefinaria importantíssima, né, que tem como entrada cana-de-açúcar, produz etanol, produz açúcar, produz eletricidade, está começando a produzir outras coisas mais, né, biogás a partir de digestão de vinhaça, e tem muita iniciativa nova aí. E um dos pontos é a utilização, né, de um dos resíduos, né, que é o bagaço, para a produção de etanol de segunda geração, né? Então, um outro produto dessa indústria, que também faz parte, né, desse background de estudar estresse, né? Por algumas características desse material que passa por um pré-tratamento e uma etapa de hidrólise, né? Então, é aqui que vai estar concentrada essa fala de hoje, né? E eu queria dar um pouco mais de detalhe do processo fermentativo, né, que é bastante peculiar na indústria sucroalcooleira a partir da cana. Ele é diferente da indústria do milho, que também está aumentando para caramba aqui no Brasil, né? Estados Unidos é mestre em fazer isso, mas o Brasil está aumentando muito, mas ele é totalmente diferente, né? O processo de etanol de milho é bem diferente do etanol brasileiro. E a fermentação brasileira também é muito diferente das fermentações de bebidas, como vinho, como cerveja. Então, eu queria trazer aqui alguns aspectos para vocês terem em mente, que uma das características é uma fermentação, na maior parte das usinas, não em todas, né? Batelada alimentada, é feita com uma densidade celular muito alta, então eu tenho muita célula dentro da dorna. Isso faz com que a fermentação seja muito rápida, né? Cerca de 10 horas, 12 horas no máximo, você termina um ciclo fermentativo. Uma outra característica é que essa célula, né,
população ela é reutilizada, então isso também é uma peculiaridade, ela é reutilizada ao longo de toda a safra, né, que dura aí uns 250 dias. Isso tem um impacto muito grande, né, nas características das linhagens industriais. E como é um processo em escala bastante alta, né, essas dornas chegam a ter normalmente mais do que 500 mil metros cúbicos, né? Algumas chegam até 2.000 metros cúbicos, então é um processo, obviamente, difícil de manter a esterilidade, ele é não asséptico, né? Então, a gente tem a presença de micro-organismos contaminantes, que a gente chama, né? Então, essas características fazem desse processo ser um ambiente muito peculiar. Então, o crescimento e a manutenção da viabilidade da levedura que está nesse processo são parâmetros importantíssimos, né, para com que ela continue nesse processo. Então, é um experimento de evolução aberto que ocorre já há mais de 40 anos. É muito interessante. E também é um palco para estudar interações microbianas, né? Principalmente entre essas bactérias contaminantes e as leveduras, né? E hoje a gente está vendo que essas interações, a gente tem muito um olhar negativo sobre elas, mas talvez a gente possa começar a ter um olhar que elas têm uma sinergia. Claro que ela traz efeitos danosos ao processo, né? Você tem queda de rendimento e tal, mas ele é um palco para estudar interações microbianas. E os estresses são vários, né? Tem temperatura, o próprio produto, o etanol é super tóxico, presença de vários ácidos fracos, né? Que são bastante tóxicos, químicos que são utilizados, falta de nutrientes, um deles é o próprio oxigênio, né? Esse é um ambiente extremamente anaeróbico. Então, eu vou tentar trazer alguns insights, trabalhos que a gente fez nessa área, tá? Que eu tenho participado. E eu fiz uma provocação no título de chamar de microbial burnout, né, de um burnout dos micro-organismos. A gente está experimentando, né, um período totalmente atípico da humanidade, eu diria assim, né, 2 anos e pouco a gente está passando pela pandemia. Eu mesmo dei uma surtada total, tive um filho no começo da pandemia, meu segundo filho. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu queria fazer só esse paralelo que esses micro-organismos, eles experimentam uma condição de estresse por muito tempo. Talvez, então, eles também possam nos inspirar aí a entender como eles lidam com esse estresse, né? Então, eu vou trazer um primeiro estudo que foi feito quando eu estava na Novozymes. Então, foi um trabalho feito com um aluno da DTU, que passou lá 1 ano na Novozymes, chamado Jens Nielsen, mas não é o famoso Jens Nielsen, que quem gosta de engenharia metabólica já ouviu falar bastante. E foi feito, então, o intuito aqui foi avaliar um composto químico bastante usado no processo industrial, que são os antiespumantes, né? É um processo, como eu disse, uma fermentação muito rápida pela quantidade grande de células, concentração celular. Então, você tem uma evolução de CO2 muito alta e, com isso, muita espuma. Então, é necessário colocar agentes químicos que têm função de antiespumante. Então, foi um trabalho que quis olhar como que esses antiespumantes, né, afetam a fisiologia e a expressão gênica de uma levedura industrial, no caso aqui foi a CAT1, uma das leveduras que foram isoladas e são leveduras que permanecem no processo, né, leveduras selvagens que foram chamadas de leveduras selecionadas. Então, a gente fez um estudo desde microplacas até um processinho que a gente mimetiza o processo industrial, em escala de bancada, e fomos olhar, então, como esses antiespumantes afetam a levedura. O primeiro passo que a gente teve foi olhar antiespumantes comerciais usados na literatura científica, né, já produzidos pensando em não ser vamos dizer assim, inibitórios à célula, então tem diversas marcas aqui e tal, e a gente realmente constatou que essas leveduras só começam a sentir os efeitos desses antiespumantes quando as concentrações são extremamente altas, né, muito maiores do que a gente usa para controlar a espuma numa fermentação em laboratório. Por outro lado, quando a gente olhou 2 antiespumantes de 2 grupos, né, de usinas,
nós notamos que esses antiespumantes, eles têm já um impacto na velocidade específica de crescimento, né? Então, nós fomos, então, para ver como que eles afetariam, então, a fermentação, né? Então, numa situação controle, sem o antiespumante, com um deles, que chamou de B, e com Z. E aqui a gente usou, então, um processinho que a gente tenta mimetizar ao máximo a fermentação industrial, a gente faz um downscale. E vamos começar daqui. Então, começo com creme de levedura, o que sai da centrífuga, né, industrial, e daí ele começa a ser alimentado, né, ele passa por um tratamento ácido, mais ou menos de 1 hora, então ele recebeu ácido sulfúrico aqui, e daí ele começa a ser alimentado, e ele tem uma alimentação mais ou menos de 3, 4 horas. E aqui a gente simulou, então, quando a gente adicionou o antiespumante, a gente adicionou normalmente quando é adicionado, no começo da fermentação, mostrou para fazer uma análise de RNA-seq, final da fermentação, esse mosto é centrifugado, você tem a levedura, a gente simula a eficiência da centrífuga industrial, então a gente volta um pouco de vinho, porque a célula não sai completamente peletada, sai um creme, adiciona-se um pouco de água, como faz na usina, e daí já coloca um outro químico aqui, que é o dispersante, que é um outro antiespumante, e a gente fez, então, 5 ciclos, tá? Mimetizando o processo industrial, e foi olhar a viabilidade, que eu disse que é um parâmetro importante para manutenção dessas células ao longo dos reciclos, né? Então, a gente viu que esses antiespumantes, eles afetam a viabilidade, né? Já no 5º ciclo, você já tem uma queda expressiva, então, eles têm um efeito inibitório, e esse trabalho tinha como base também a gente selecionar alternativas, né, para controle de espuma que não fosse antiespumantes clássicos. E tem até um produto que foi lançado e está sendo utilizado no momento, foi lançado pela empresa Novozymes. Esse trabalho foi um dos trabalhos que, vamos dizer assim, motivou esse projeto. E nós fomos um pouco mais adiante para tentar entender em que ponto, né, esses antiespumantes, que vias eles afetam. E aqui tem várias vias, né, demonstradas. Quanto mais azul, os genes foram downregulated, né, foram, vamos dizer assim, tiveram a sua expressão diminuída, né, e quanto mais vermelho, tiveram a expressão aumentada. A gente percebeu que a maior parte das vias de interesse, elas foram inibidas, e aqui eu queria chamar a atenção para 2 vias que são importantes, que é a biossíntese de ergosterol e de ácidos graxos, tá? O ergosterol, para os 2 antiespumantes, vários genes dessa via foram reprimidos, e o ergosterol, ele é um esterol, né, como se fosse o nosso colesterol, e ele é um esterol importantíssimo para a integridade da membrana citoplasmática da célula de levedura, tá, de fungos em geral, né, e ele está muito relacionado à tolerância ao etanol, à tolerância à temperatura. Então, muitos trabalhos já mostraram que se você evolui uma cepa para tolerância à temperatura, você tem um rearranjo da distribuição dos esteróis na membrana, você tem mudança também nos constituintes de ácidos graxos, sejam eles insaturados ou não. Então, esse foi uma primeira indicação de onde esses antiespumantes atuam, né? O que eles interferem na célula. Pois bem, uma outra área que me interessa bastante, ainda dentro do contexto de etanol 1G, é a contaminação bacteriana. E antes de entrar, né, em detalhes, é importante a gente só ressaltar que basicamente existem 2 tipos de contaminantes, né? Homofermentativos e heterofermentativos. Os homofermentativos basicamente dissimilam as exoses até lactato usando a via EMP, né? Via glicolítica clássica que a gente conhece. Os heterofermentativos usam uma outra via, tá? Que quebra xilulose 5-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato e acetilfosfato. O gliceraldeído vai para lactato, mas o acetilfosfato pode dar acetato ou etanol. Então, a gente vai ter uma mistura de lactato e uma soma equimolar de lactato, de etanol e acetato. Aqui depende de algumas características. Onde eu vou ter um metabolismo que produz mais de um produto, não só lactato, mas esses outros metabólitos. E uma outra característica dos heterofermentativos é que eles usam a frutose como aceptor de elétrons para reoxidar o NADH, tá? Formando manitol.
Esse trabalho foi feito em parceria com a Fermentec, tá? Então, e com uma pesquisadora, Gillian Eggleston, do USDA. Então, esse trabalho foi feito com Mário Lúcio, Henrique Amorim, né? É um trabalho antigo e, novamente, a gente fez uso desse sisteminha que mimetiza a produção industrial de etanol brasileiro, né? A gente já fez alguns trabalhos, uma escala um pouquinho maior, usando uma bombinha, e vimos que, mesmo a escala pequena, representa bem o processo industrial. E aqui a gente mostra um dado interessante, ainda não tem nada a ver com a contaminação, mas já mostra que, diferentemente do que a gente imagina, na produção de etanol combustível brasileiro, a gente não tem um estresse muito intensificado por acúmulo de açúcar, né, de concentração. Se você for ver, o acúmulo de açúcar não é tão grande, porque é uma batelada alimentada, alta densidade celular. Então, o estresse osmótico mesmo é causado principalmente pela quantidade de sais, né? Então, isso às vezes a gente vê nos textos, o pessoal falando que existe um grande estresse osmótico causado pelo excesso de açúcar, mas a levedura, ela mesmo nunca vê um excesso de açúcar na dorna, tá? Então, eu estou falando aqui de 15 grama-litro, 20 grama-litro, isso não é muita coisa, né? Mesmo se eu somar aqui, vai dar uns 60 grama-litro. Mas o que a gente quis ver aqui? Aqui a gente usou esse sisteminha para ver como que uma levedura, que novamente usamos a CAT1, responde à presença de uma bactéria que tem um metabolismo homofermentativo, né, aquela que só produz ácido lático, e de uma heterofermentativa. Será que tem diferença entre essas bactérias, né? E aqui a gente tem, então, em branco a levedura sozinha, e aqui na presença em cinza da homo, e em preto na presença da hétero. Então, eu queria chamar a atenção aqui, uma coisa que nos chamou a atenção foi que parece que a heterofermentativa, ela tem uma facilidade, ou se adapta melhor a esse meio do que a homo. Ela cresceu mais do que a homofermentativa. A gente vê também, parece que ela tem um efeito um pouco mais estressante sobre a levedura, né? Ela faz a queda da viabilidade um pouco maior na presença da hétero. Nós notamos aqui a presença de manitol, então ela realmente está usando a frutose para fazer manitol, e ela foi a que mais afetou o rendimento da fermentação. Então, se eu olhar aqui, a fermentação teve uma maior queda do rendimento na presença da hétero. Então, nesse trabalho, a gente especulou que talvez a heterofermentativa seja uma bactéria mais perniciosa para a levedura no contexto industrial da fermentação 1G. E talvez ela seja até mais bem adaptada ao processo. Isso foi só uma hipótese, e a gente constatou que realmente, quando tem frutose no meio, ela usa muito a frutose e faz manitol. Então, a gente achou que ela tinha uma vantagem por ter um aceptor de elétrons externo ali, que não fosse o oxigênio, né, ou alguma outra via. Então, nós fizemos. E daí, num trabalho que eu tenho uma colaboração com o Felipe Lino, que inclusive apresentou aqui, nós temos, né, ele fez um trabalho muito bonito, mostrando que algumas bactérias podem ser até benéficas para o processo, mas uma parte desse trabalho que ainda está em etapa para publicar, foi confirmado, né, nesse trabalho, foi amostrado 2 usinas durante 2 períodos no ano, várias etapas da fermentação, e foi feito um sequenciamento total dessas amostras. Parece que realmente a Lactobacillus fermentum, não chama mais lactobacillus, mas eu não lembro o nome novo dela. A fermentum, que é uma heterofermentativa, parece que ela tem realmente ela se adapta melhor ao processo fermentativo brasileiro. Então, parece que aqueles dados que a gente levantou no laboratório, aquelas especulações, parece que se confirmam aqui. Esse trabalho ainda está sendo redigido e vai ser submetido, então esses dados vão estar públicos, né? Eu ainda não posso mostrar muita coisa além disso, tá bom? Pois bem, então, esses são os estresses, né, que essas leveduras sentem, né, tanto químicos que são adicionados, a presença de bactérias, né? Mas tem uma outra pergunta que a gente está bastante interessado, e aí realmente tem um monte de especulação por minha parte, porque eu ainda nunca tive acesso a esses dados, tenho muita curiosidade.
mas é o seguinte, né? Com a fermentação de segunda geração, obviamente ela pode ocorrer de várias formas, né? Ela pode ocorrer de diversos modos, mas a gente certamente vai ter um contato, né, desse processo, né, com substratos de segunda geração, né? Então a gente pode ter uma mistura do mosto de primeira geração com de segunda geração, podem ser fermentações totalmente separadas, né? Existem várias formas de... Mas a nossa pergunta o que será que acontece? O que vai acontecer, né? Como que essas bactérias vão se comportar na presença desses hidrolisados, né? Será que elas vão ser mais resistentes? Será que elas vão ser outras bactérias? A gente não sabe. Eu acho que as bactérias que contaminam o processo de primeira geração certamente serão as bactérias que contaminarão os de segunda. Essa é a minha, mas isso é uma premissa, eu não tenho esses dados, inclusive, se alguém tiver dados, seria legal discutir no final da apresentação. Mas a gente começou a querer entender como será que essas bactérias, né, respondem a esses hidrolisados. Por quê? Não só as bactérias, mas as leveduras também, né? Então, tinha essas duas perguntas, né? Como que vai ser, né? Como que essas leveduras industriais vão responder a esses hidrolisados? Esse é um trabalho feito com a Tamires, com a Diele, com a Priscila Cola, né? Que trabalharam, foram alunas e algumas ainda estão no grupo. E é bem sabido, né, que os pré-tratamentos levam uma série de inibidores, né? A gente tem ácidos fracos, a gente tem furanos, né, HMF, furfural, a gente tem fenólicos, né? Dentre os fenólicos, um deles que nos interessa é o paracumárico, ácido paracumárico, que pode representar de 60% a 70% da fração de fenólicos, né? E então, a gente quer ver como que as leveduras respondem a esses inibidores, né? Então, a gente, primeiramente, caracterizou alguns inibidores, né? Fomos ver o que tinha lá. Realmente, o paracumárico parece ser o principal. Isso foi baseado num trabalho feito na Austrália, mas isso foi comprovado. Então, aqui estão algumas amostras, né? Do quanto a gente achou. E a gente foi, então, olhar, né? A gente pegou aqui várias leveduras, mas aqui eu queria trazer duas. A 100PK, que é uma levedura laboratorial, bastante estudada, sequenciada, e uma levedura chamada SA1, tá? Que é uma levedura industrial, que foi isolada do processo industrial. E a gente viu, de uma forma geral, que essa levedura SA1, né, ela é bastante resistente à maior parte desses inibidores, por exemplo, quando comparada a uma levedura laboratorial. E também mais resistente quando comparada, por exemplo, à pedra, a CAT, tá? Não estou mostrando os dados aqui, mas ela se destacou bastante. Inclusive, um dado bastante interessante, quando a gente avaliou a presença de paracumárico, né, a gente notou que, na presença de 7 milimolar de paracumárico, somente ela, a SA1, conseguiu crescer nessa concentração do ácido paracumárico, né? A gente vê aqui como ele afeta os parâmetros fisiológicos, mas aqui isso nos chamou a atenção. Então, é uma levedura bastante resistente, já foi mostrada que ela é resistente para outros inibidores também, então ela é uma levedura que vale a pena ser estudada e bastante interessante. Nós entramos um pouco mais, então, em parceria com a Unicamp, com o grupo do Marcelo Brandão, do CEBMEG, a gente fez um estudo onde a gente quis ver, dessa vez, usando um quimiostato, aqui não sei se o vídeo vai funcionar, mas então o quimiostato é muito interessante porque eu consigo ver o efeito de um elemento tóxico sem que eu mexa em nenhum outro parâmetro fisiológico. Por exemplo, quando eu coloco um inibidor, se eu pôr numa batelada, a levedura vai crescer mais lentamente em relação a ela na ausência do inibidor. E quando eu quero ver um dado ômico, só o fato delas estarem crescendo em velocidades diferentes, em mis diferentes, isso já muda metade dos genes. Então, fica muito difícil pescar que gene está sendo alterado pelo inibidor ou pela diferença na velocidade de crescimento. E no quimiostato eu consigo colocar duas células crescendo na mesma velocidade de crescimento, independente da presença de temperatura, de um inibidor, o que seja. Então, a gente usou essa estratégia, a gente usou esse quimiostato,
E aqui eu levanto os dados fisiológicos. Queria chamar só a atenção, essa é uma levedura bem resistente, a gente pode ver que ela, o Mi dela, então quando eu fiz a batelada, ela não sente muito a presença do paracumárico, né, em termos de Mi, mas se eu olhar os parâmetros fisiológicos, por exemplo, rendimento em biomassa, o rendimento em etanol, a gente vê que isso é bastante alterado. Então, apesar dele não ter afetado o Mi nessa concentração, ele afetou a distribuição do fluxo de carbono nessa levedura. E a gente deu uma olhadinha, então, no RNA-seq, esses dados estão sendo trabalhados, estão sendo revisados numa publicação, mas o que a gente conseguiu ver é que ele afeta muitas vias da levedura. Então, o ácido paracumárico, que é um fenólico bastante importante nesses substratos 2Gs, eles afetam várias vias, incluindo uma inibição nos processos mitocondriais, na fosforilação oxidativa, né? Isso acaba resultando num aumento em rendimento que a gente viu, mas isso não significa que a célula está feliz, né? É uma situação que ela traduz como um aumento no etanol, mas ela provavelmente está passando por um processo complicado, porque a mitocôndria é essencial, né? A gente tem uma inibição de processos mitocondriais nunca é bacana. E isso resulta, né, numa queda de biossíntese, né? Então, tem várias outras vias, né, como a via metabolismo de purinas e outras vias que são inibidas. Então, esse é um trabalho que começa a olhar como esse ácido, esse fenólico afeta a célula, e ele não é só importante para o ponto de vista de produção de etanol, mas algumas iniciativas, tem vários grupos fazendo com que leveduras produzam o ácido paracumárico de novo, a partir de glicose ou de xilose. Por quê? Porque ele é um excelente starting point para um monte de químicos importantíssimos, de fármacos, de agentes de sabor, então, ele da química fina. Então, a gente imagina que esses dados podem ajudar também a estratégias de engenharia metabólica para fazer com que a levedura produza melhor ou mais ácido paracumárico, tá? Bem, pessoal, deixa eu ter meia hora aqui, ainda dá para falar mais um pouco. Outra pergunta, a gente falou, e daí, esses inibidores, o que eles vão fazer com a contaminação bacteriana, né? Essa é uma outra pergunta que a gente está intrigado. Novamente, eu estou assumindo que as bactérias serão as mesmas, né? Então, eu não tenho um dado de uma usina de 2G, infelizmente, gostaria muito de ter acesso a isso, mas eu estou assumindo que as bactérias serão lactobacilos, em sua maioria, hetero e homofermentativos. Então, a gente começou a olhar o que esses inibidores fazem com essas bactérias. E esse trabalho a gente, primeiramente, né, lá quando a gente apresentou, isso aqui está errado, desculpa, é 2020, tá? A gente viu de uma forma, a gente fez um hidrolisado sintético, então não é um hidrolisado real, mas ele tem os principais inibidores, tem um ácido fraco, tem os furanos e tem o cumárico. E é importante notar que a levedura SA1 não conseguiu crescer nesse meio, tá? Ela não cresceu, apesar dela ser tolerante, mas quando misturou tudo, ela encacou. Mas quando a gente avaliou bactérias isoladas do processo, aqui são duas homofermentativas, a gente viu, heterofermentativas, essas duas aqui, 1 e 2 são heterofermentativas, né? Pelo metabolismo aqui eu tenho que ver que ela é hetero, porque produz etanol, produz acetato. Ela conseguiu crescer na presença desse inibidor, desse hidrolisado sintético, né? Não, obviamente ela foi inibida, mas ela cresceu um pouco aqui, a hétero um pouco menos, mas ainda, a homo, desculpa, um pouco menos, mas ainda cresceu, mas a levedura não cresceu. Então, isso a gente falou, putz, será que essas bactérias, elas vão ser mais tolerantes a esses inibidores, né? Não sei, não tem muito dado ainda sobre os lactobacilos e esses inibidores. Então, a gente partiu para um estudo, vamos lá, vamos olhar um pouco mais genérico. A gente pegou várias bactérias de diferentes fontes, tanto do processo industrial, mas bactérias que vieram de indústria de alimentos, de cerveja, inclusive isolados humanos, mas todas lactobacilos, né, de metabolismo homo ou heterofermentativo. E um dado que nos chamou muito a atenção foi que a gente viu uma tendência aqui na presença dos furanos, tanto de HMF como furfural, e não são concentrações tão pequenas aqui desses inibidores, a gente viu um dado que nos surpreendeu. As heterofermentativas não
não dá para falar que todas, mas parece que a maioria delas, principalmente os isolados industriais, eles, ao invés deles serem inibidos, né, então quando está vermelho significa que o produto inibiu a velocidade específica de crescimento, e quando está verde ela aumentou. Então, as heterofermentativas parece que elas foram estimuladas pela presença desses inibidores. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? Nós fomos, então, avaliar isso um pouco mais de perto. Então, aqui realmente a gente constatou que quando eu pego uma heterofermentativa, escolhi uma delas, né? Elas, aqui é o perfil de crescimento, tá? Então, elas crescem mais rápido, tanto na presença de HMF como furfural, do que na ausência deles. Então, por alguma razão, esses inibidores não são inibidores para elas, elas são estimulantes. Por outro lado, homofermentativas são inibidas. E quando a gente olha, esses furanos, eles são reduzidos ao álcool correspondente, né? Então, eles somem do meio, na verdade, que eles somem, eles são convertidos no álcool correspondente. Então, a gente viu que as hétero, elas rapidamente detoxificam o meio. Então, elas usam esses inibidores como um aceptor de elétrons. Então, essa é a nossa proposta, né? A gente ainda está vendo, está sobre revisão esse artigo, não sei se ele vai ser aceito, talvez a gente tenha que fazer mais experimento, mas é um dado intrigante. E daí veio a pergunta, o que vai acontecer quando eu colocar a hétero com a levedura e a homo com a levedura? Lá no 1G a gente viu que a hétero parece ser a pior, né? Ela inibe mais a levedura do que a homo. Então a gente fez esse experimento, novamente não é um hidrolisado, tá? Então a gente fez um meio que adicionou HMF furfural, tá? Então eu vou começar aqui mostrando a Saccharomyces pedra 2 sozinha, então fermentando um meio com glicose e a presença desses dois inibidores. Então, ela consumiu dentro de 24 horas, produziu etanol e ela... Perdoe, pode falar. Nesse caso, você não tem xilose no meio. Não. Esse aqui é a pedra sem modificação, então ela nem ia consumir a xilose, né? Ela. Talvez os lactobacilos, sim, mas não, é só a glicose. Tá? Perfeito. Daí, aqui ela detoxifica, você vê uma queda do hidroximetilfurfural, mesma coisa que o furfural. Daí, quando a gente colocou a fermentum é a heterofermentativa. A gente nos surpreendeu. A levedura, as duas, né? Sei lá quem, mas a glicose acabou muito mais rapidamente, né? Então, o etanol foi produzido, ele chegou, na verdade, quase que no mesmo título do que havia sido produzido na ausência de bactéria, e você vê uma detoxificação super rápida do HMF e do furfural. Quando a gente coloca a plantarum, a gente também tem vamos dizer assim, parece que tem uma intensificação na velocidade de consumo de glicose, apesar que eu não tenho muito dado, mas se eu olhar o etanol, eu tenho uma queda. Se eu olhar aqui o etanol, ele caiu muito mais, ó, em roxinho, do que no controle e do que aqui. Então, e aqui eu coloquei as duas juntos, eu tenho um aspecto, uma situação intermediária. Mas aqui a gente teve um dado totalmente diferente. A gente parece aqui que a heterofermentativa, de alguma forma, ela parece que ela não vai ser, no contexto 2G, né, a inimiga da levedura, mas pode ser que ela até, de alguma forma, auxilia a levedura, não sei, a gente vai ter que ver isso é um primeiro dado, mas de qualquer maneira inverter os papéis. Ela não está sendo a mais perniciosa, aqui a homo está sendo mais perniciosa, e a gente acredita que isso tem muito a ver com a velocidade que ela reduz, né, esses furanos nos seus álcoois correspondentes. A gente sabe que esses álcoois são muito menos tóxicos do que os aldeídos, né? Então, mas é um estudo que está em começo, a gente ainda nunca trabalhou com hidrolisado real, tá? Pois bem, pessoal, eu tenho mais 13 minutos, eu vou falar agora mais um assunto, vou tentar ser breve, que é uma outra área que a gente tem muito interesse, que é a limitação de nutrientes, né, no ambiente industrial. E o oxigênio, ele é um nutriente, né, de certa forma, ele não é colocado no meio de cultivo, porque ele é gasoso, mas ele faz parte do metabolismo celular, né.
E mesmo em anaerobiose, ele é importante. Então, a gente quis estudar a ausência completa de oxigênio. E isso é relevante num processo industrial, né? Onde a gente tem volumes muito grandes, né? E isso faz com que a presença de oxigênio aqui exista várias porções de uma dorna, ou até mesmo a totalidade de uma dorna que não tem nada de oxigênio. Diferentemente do meio laboratorial que a gente estuda, onde as misturas são muito mais fáceis, né? E é até difícil tirar oxigênio. Então, eu quero mostrar para vocês, a gente tentou aqui chegar num cultivo extremamente anaeróbico, totalmente anaeróbico. Novamente, a gente fez uso do quimiostato, né, como ferramenta. E aqui a gente fez o quê? A nossa ideia foi fazer um quimiostato, começando com aerobiose. Então, a gente começa injetando ar comprimido, que tem mais ou menos 21% de oxigênio. Depois, a gente troca a alimentação para nitrogênio, gás nitrogênio. Nitrogênio comercial, a gente sabe que ele é contaminado com um pouco de oxigênio. E a gente queria ver se uma levedura, como que ela vai se comportar. A gente sabe que a levedura consegue viver sem oxigênio, né? Ela é anaeróbica, mas a gente não pode esquecer que o oxigênio é importantíssimo para a síntese de ergosterol, que é o esterol importante da membrana celular. Então, só para você ter uma ideia, o oxigênio molecular é requerido desde o esqualeno até o ergosterol, e são necessários cerca de 12 moles de oxigênio para a síntese de 1 mol de ergosterol. A mesma coisa para as insaturações dos ácidos graxos, né, que são também importantes. O balanço de ácido graxo saturado e insaturado na membrana é importante para a tolerância, e ele também é necessário para inserção de insaturação na cadeia. Então, a gente queria ver o que vai acontecer com a célula. Será que se a gente tentar tirar todo o oxigênio, ela vai não conseguir crescer? E a gente usou o quimiostato, né? Esse foi um trabalho feito em parceria com o Andrés e o aluno aqui é o Bruno Labate, foi aluno do programa de bioenergia. Hoje ele trabalha numa indústria farmacêutica. Pois bem, quando a gente trocou para o gás nitrogênio, a gente viu que a levedura não foi removida, ou seja, ela não parou de crescer. Ela atingiu um outro estado estacionário, claro, com uma biomassa menor, mas com a mesma velocidade de crescimento. Então, o meio, na ausência total de ergosterol e twin, que é o que a gente coloca quando a gente vai fazer um quimiostato, porque a gente sabe que ela tem dificuldade de sintetizar, mesmo tirando esses fatores de crescimento anaeróbico, que é o ergosterol e o twin é uma fonte de ácido graxo insaturado, ela conseguiu se manter viável, crescendo na velocidade que estava rodando o quimiostato. Daí a gente falou, não, vamos ser mais cruel com a levedura. Então, vamos passar ar comprimido, só que dessa vez vamos trocar por o oxigênio ultra puro, tá? Sendo nesse quimiostato, mesmo usando essa quantidade mínima de oxigênio, né? Com uma pequena diferença, né? A pedra, uma levedura industrial, ela, mesmo nessa ausência, ela ainda conseguiu manter uma biomassa maior, teve um rendimento em biomassa maior, tá? Então, ela teve uma melhor performance do que a industrial. Mas isso deve ter tido um preço para a levedura. Então, a gente foi olhar, né, como que ficou os lipídios, né? Primeiro, vou trazer aqui exatamente os esteróis, que são os mais importantes, né? Na membrana dessas leveduras, né? Então, aqui está no quimiostato normal, aeróbico, né? No estado estacionário aeróbico, onde ela tem oxigênio à total disposição. E aqui eu tenho a levedura laboratorial e a industrial. Então, as duas acumularam principalmente ergosterol, que é o ergosterol mais, o que confere rigidez à membrana e tudo mais. E também tinha um pouco de lanosterol, que é o primeiro intermediário da biossíntese. Quando a gente foi para o cultivo anaeróbico, na ausência desses fatores de crescimento, a gente viu que mudou completamente. Elas basicamente não conseguiram acumular ergosterol e pararam a biossíntese principalmente no esqualeno, que é o primeiro intermediário, e um pouquinho de lanosterol. E quando a gente olha um quimiostato anaeróbico, mas quando a gente fornece ergosterol no meio e fornece ácido graxo insaturado, obviamente ela capta do meio. Então aqui ela conseguiu se manter viva, mas ela teve
um ajuste completo da membrana citoplasmática. E daí a gente foi avaliar qual foi o preço disso para a levedura, né? Provavelmente isso causou uma menor tolerância dela a alguns estresses. Então, a gente avaliou 2 estresses, basicamente, que é a presença de etanol e um pH acídico, e a gente viu aqui, então vou chamar a atenção para essa coluna, quando a gente tem aquela levedura, né, com a composição de esqualeno, lanosterol e ergosterol totalmente anômala, né, do que normalmente uma levedura tem, e isso tem um preço, né? Então, a gente vê aqui que quando ela está numa condição controle, ela mantém a viabilidade, mas quando ela é exposta a um estresse etanólico ou acídico, ela perde rapidamente a viabilidade. Então, ela se adapta, mas isso tem um preço. Então, essa é o que a gente viu, e parece que as leveduras industriais acabam tendo uma adaptabilidade um pouco melhor do que a levedura laboratorial. Eu tenho 5 minutos para terminar em 50 minutos, mas eu queria só trazer um trabalho bem antigo, eu vou passar ele bem rápido, e essa é a última parte que eu vou apresentar, mas porque a gente retomou esse trabalho. Então, a ideia desse trabalho começou no meu doutorado, na verdade a ideia começou com o professor Boris Stambuk, e basicamente essa ideia também está relacionada ao estresse, porque a gente pode também usar o estresse a nosso favor, né? Então, do ponto de vista industrial, eu quero um maior rendimento em etanol. Será que eu posso usar o estresse como uma estratégia para aumentar o rendimento? E esse trabalho, então, foi iniciado, né? Foi uma ideia do professor Boris, né? E foi conduzido em parceria com a Universidade de Delft e a USP. E aqui a ideia é o seguinte, é mexer no metabolismo de sacarose, né? Então, se a gente olhar, a sacarose, ela é hidrolisada num ambiente extracelular, né? E quando ela é captada, ela dá mais ou menos, né, 4 ATP, né? Se ela for totalmente disseminada a etanol e CO2, ela dá 4 ATP para cada molécula de sacarose num ambiente anaeróbico. No entanto, teve um pessoal europeu que descobriu que a levedura tinha um transportador de sacarose, né? E, inclusive, ela tinha uma invertase intracelular. E, mais tarde, o grupo do Boris, né, mostrou que esse transportador, a GT1, que é um transportador da família da mal, né? Dos transportadores de maltose, muito conhecidos na indústria cervejeira. Pois bem, só que essa é a via principal. Então, no ambiente industrial, nas leveduras selvagens, essa é a via principal. Então, a levedura faz 4 ATP para cada mol de sacarose, uma parte desse ATP é usado para fazer biomassa e ela faz etanol. Então, tem essa partição. Daí a gente imagina, né, essa ideia aqui, se você fazer uma levedura que só transporta a sacarose, né, qual que é o impacto disso? O impacto é o seguinte, ela vai ter um gasto extra de ATP, porque a sacarose ela é transportada por um mecanismo de sym-port, então entra um próton. Esse próton tem que ser jogado para fora da célula e isso gasta um ATP. Então, essa célula hipotética, ela ia ter, em vez de 4 ATP, ela ia ter 3 ATPs. E isso é um problema, né? É um estresse, porque ela está tendo uma eficiência energética menor, né? Ao invés de produzir tantos ATPs, que é a moeda dela energética, ela está produzindo 25% menos. Então, é uma condição de estresse, mas isso a gente vai ver que pode ter um efeito bom para o processo, né? Em teoria. Então, essa levedura que só tem a invertase intracelular, tem que transportar a sacarose, ela vai fazer menos ATP, então a gente espera que ela vai fazer menos biomassa e, com isso, mais etanol. Então, eu vou ter um rendimento em etanol sobre a fonte de carbono maior. Isso é interessante para o processo. Pois bem, isso foi feito pelo grupo do Boris, né? Foi patenteado, inclusive, e foi uma estratégia elegante que ele só interrompeu o primeiro ATG, códon iniciador, então essa levedura, né, foi interrompido com promotor forte, ela não consegue mais fazer o transcrito que tenha, que dê origem a esse peptídeo sinal. Então, a invertase fica retida no ambiente intracelular. Então, ao invés de ter 99% de invertase no lado extracelular, eu tenho 100% de invertase no meio intracelular.
essa foi a modificação. Então, duas leveduras, né, chamada de SUC2, a selvagem, e a ISUC2, com invertase intracelular, que, em teoria, tem que transportar a sacarose. Então, elas foram avaliadas e a gente notou, sim, em quimiostatos também, naquele mesmo esquema, só que dessa vez limitados por sacarose, e a gente notou, então, um aumento em etanol, né? Aqui tá, aumentou 3%, era para ter aumentado 8%, segundo os cálculos teóricos, e uma diminuição de 8% na biomassa, era para ter diminuído 25%. Mas sobrou muita sacarose no estado estacionário, isso é um indicativo de que o transportador não estava funcionando bem. Para resolver isso, a gente usou uma estratégia bastante antiga, chamada de adaptação evolutiva em laboratório, ou engenharia evolutiva, e a gente usou o próprio quimostato como uma estratégia de evolução. Então, a gente colocou essa linhagem modificada num crescimento limitado por sacarose. E a tendência é que, se surge uma levedura que transporta mais rapidamente a sacarose, que é o fenótipo que a gente quer, o que eu vou ver é uma diminuição da quantidade de sacarose no estado estacionário e um aumento da capacidade de transporte de sacarose. E isso a gente acompanhou por cerca de 100 gerações, dá mais ou menos na taxa de crescimento, quem estava operando o quimiostato, isso deu mais ou menos uns 40 dias. E no final a gente isolou algumas células e caracterizou novamente no quimiostato, e chamamos de ISUC2 evoluída. E vimos, então, que ela, em relação ao controle, ela teve um ganho, né, bastante expressivo de etanol, bem próximo do teórico, e uma diminuição expressiva na biomassa. A gente olhou também a parte ômica, na época foi um microarray, e a gente viu aqui, está em vermelho, então todos os genes que ficaram super expressos, né? A gente vê aqui vários genes, a maior parte deles relacionados ao metabolismo de sacarídeos, não só hidrolases, mas também fatores, né? Como que se diz? Ativadores, né? Da transcrição da permease e da maltase, né? Que são esse daqui, a MAL13, por exemplo, que é um gene regulador. Mas tem outros genes que a gente realmente não conseguiu fazer ligação com o fenótipo observado. E eu queria trazer, esse é o último, eu já estou terminando, esse é um trabalho antigo, foi do meu doutorado, mas a gente retomou esse trabalho e a gente trouxe, então, que isso daí foi uma prova de conceito, né? Então, a gente trouxe esse trabalho, agora uma parceria com o Andrés e com a Pamela, que é recentemente defendeu o doutorado, a gente está avaliando novamente essa linhagem, né? Isso foi uma prova de conceito, mas no contexto industrial, né? Como que essa levedura vai fermentar num cenário mais próximo da indústria. Então, a gente usou aquele mesmo sisteminha, né? A Pamela fez esses experimentos, então eu estou trazendo aqui uns slides do trabalho dela. E uma primeira surpresa, inclusive me surpreendeu bastante, porque aquelas diferenças, elas são observadas quando a célula está crescendo muito. E no contexto brasileiro, a célula não está crescendo muito. Mas a gente viu que na levedura industrial, mesmo fazendo reciclo, a gente notou um maior desprendimento de CO2. Isso é um indicativo de que ela está produzindo mais etanol. Os dados de etanol ficaram muito erráticos, eles não são fáceis de medir nesse tipo de fermentação, então a gente não conseguiu concluir nada do etanol, mas o CO2 é um grande indicativo de que ela está produzindo mais etanol. E um outro dado interessante é a biomassa, né? A gente espera que a biomassa caia, né? E a gente viu, aqui então estão os dados de biomassa da levedura controle, que é a original, é a SUC2, ou a 100pK, né? Ela cresce ao longo dos reciclos, então aqui está o acúmulo de biomassa celular, ela vai de 3,6 para 4,2, o que é comum ver isso, esse tipo de aumento na realidade industrial. E na levedura modificada, né, ela cresceu bem menos. Isso é uma desvantagem, por um lado, porque ela está crescendo menos, mas para ela fazer mais etanol, ela tem que crescer menos. Então, é um trade-off. Mas isso foi um dado muito interessante e a gente está querendo continuar esse trabalho e essa é a ideia. Então, eu só queria trazer esses dois dados, tá? Para vocês, são dados assim que a gente ainda está revendo e é uma retomada desse trabalho
que eu tenho muito carinho, né? Foi do meu doutorado e eu tenho muito interesse em continuar. Bem, pessoal, eu vou finalizar então aqui. Eu queria agradecer muitas pessoas, né? O pessoal que fez o trabalho do AISUC, tem o pessoal lá da DTU, tem um trabalho que eu ia tentar mostrar, mas eu deixei para trás e realmente não deu tempo, que é um trabalho com a Universidade de Bef, com a Unicamp, com o grupo da professora Thelma e com uns outros docentes da Unicamp. Eu queria agradecer também da Unicamp e da Unesp, né? A Sarita também está envolvida nesse trabalho. E eu gostaria de agradecer a minha equipe, né, lá de São Paulo, né? O professor Aldo Tons foi meu orientador co-orientador de doutorado e hoje é meu colega, né, de departamento. A gente usa muita estrutura que foi montada pelo professor Cláudio Waller, da Poli, e a gente também tem feito uma parceria com a Mariane, né, que é aluna de doutorado, com o Labate, e a minha irmã, a Thalita, lá na Exalc. Bem, então eu gostaria de agradecer todo esse pessoal e, obviamente, como o Gonçalo havia dito, né, eu, né, tenho, né, tô nesse mundo por causa de uma pessoa, né, que eu queria fazer um agradecimento especial, que é o meu pai, né, que me colocou nesse mundo. Eu tentei fugir, mas eu ainda estou nele, mas eu gosto muito desse mundo. É um mundo muito fascinante e gostaria, então, de agradecer a atenção de todos aí e eu finalizo aqui. Muito obrigado, viu? Tiago, e você, eu vendo a foto de seu pai e vendo você na tela, vocês estão iguais. Não. Meu pai tem bastante cabelo. Eu já estou Ah, ficando tá bom. careca. Mas ó, é fantástico ter feito essa homenagem a ele. Eu quis fazer também no início. O Basso realmente nos abriu, né? Fez o que na ciência a gente chama de trabalho seminal, a partir do qual, né, Sim. muitas coisas E, aconteceram. Eu também é, sou e eu, extremamente grato. e eu queria também, acabei não colocando o logo aqui, mas queria agradecer muito duas empresas, né, na qual eu sempre estive envolvido e me ensinaram muito, que é a Fermentec, né, aqui de Piracicaba, e que confiou muito em mim, e a Novozymes, que eu tive uma experiência muito bacana. Acabei não colocando o logo aqui, não sei motivos de se pode colocar, se não pode, mas eu queria externar esse agradecimento a essas duas empresas que eu tenho muito respeito. Sem dúvida, e foi muito bom você ter tratado delas, né, na apresentação inicial. Pô, e essa interação universidade-empresa é sensacional, é fantástico. Com Você certeza. mesmo mostrou ali no Anti-Espumante, né, tinha uma motivação Sim. industrial, fantástico. Tiago, eu queria ter mais tempo, porque. Eu peço desculpa, eu Não, 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 usei não, você não tem bastante nada, do tempo. não tem nada para se desculpar, foi simplesmente excepcional. Eu ia te pedir, inclusive, para nos mandar essa apresentação, removendo dela o que você ainda não publicou, que você falou que tem acho que uma das Não, fontes que você eu, publicou. eu eu posso mandar essa apresentação porque do que está aí a gente já está sob análise. Então, não tem Se problema. já está, se você puder, eu gostaria muito. E aí eu Mando. gostaria de fazer já um outro convite para você voltar a fazer essa apresentação agora por mais tempo, para meu time aqui de levedura, para a Faço. gente interagir, porque eu acho que a gente tem muita coisa a fazer juntos. Muitas Sim, das sim, coisas que será um você falou, prazer. Será um a gente prazer. observou também. Tem até uma pergunta aqui Da Lara, né? Eu estou vendo. da Lara, exatamente, que eu imagino que seja a mesma razão nossa. Ele é um aceptor de elétron, a gente tem visto, inclusive, nas nossas leveduras 2G, exatamente essa É, característica. é, Tiago, nós temos hidrolisado aqui, eu vou ver se eu consigo, não é nosso, não fomos nós que produzimos, é da sim, Gravia, eu vou sim, tentar uma sim. autorização para te passar uma parte dele, para que você consiga fazer com um hidrolisado realmente industrial. Eu acho que vai te levar. Fiquei extremamente curioso de ver, de entender o que é que aconteceria se você colocar xilose, né, nesse crescimento Sim, de levedura, de bactéria, porque as bactérias vão utilizar. E o isso. grande problema do etanol 2G, não tenha dúvida na fermentação, são as bactérias que crescem muito por causa da xilose, se ela É, for, produz os ácidos que você indicou, e esses ácidos são tóxicos, né?
Sim, sim. Tá Agora, certo. Gonçalo, você tem dado, eu não sei se também você pode compartilhar, mas assim, eu ainda nunca vi uma publicação de quais são as bactérias que estão contaminando as indústrias 2G. Assim, eu nunca tive acesso ainda, mas eu tenho curiosidade, se você sabe se esse dado... A gente tem, Tiago, metagenômica disso. Eu posso Ah, depois bacana. compartilhar nessa nossa Legal, próxima conversa. legal, Mas, meu legal. amigo Tiago, eu sinto demais da gente ter que parar. Já tem, inclusive, gente aqui na sala. A Cone da SPW já está aqui, que a gente já tem uma nova reunião. Não, não, tudo bem. Mas, olha, Eu realmente tentei falar em menos tempo, mas... foi. Não, não, não. Eu não sei como é que você conseguiu colocar tanta coisa de forma tão clara, em tão pouco tempo, tantos trabalhos. Olha, foi sensacional. Realmente uma aula incrível e ver você com essa trajetória ainda tão jovem, porra, um negócio fantástico. E eu compartilho com você. É uma, como é que se diz? É fascinante esse mundo, né? Ah, E eu só acho bacana. uma coisa de neurociência que eu aprendi recentemente, dizendo o seguinte, que a motivação nada mais é do que um estresse controlado. Eu, eu achei uma frase genial Joia. e eu acho que isso vale não apenas para a gente, mas para tudo que é vivo, né? Com No certeza. momento que você tem a competição no caminho certo, na dimensão correta, né? As coisas avançam. Tá Meu amigo ótimo. Tiago, Muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado por quem assistiu. Muito obrigado pela atenção. E quem quiser entrar em contato comigo, conversar, fica à vontade. E, Gonçalo, vamos marcar essa conversa, vamos tá bom? marcar e não vai demorar. O Felipe está aqui também no meio, ele trabalhou, teve os mesmos resultados seus da CAT, dessas. Eu vou Legal. pedir a ele já para fazer essa interação e a gente marcar um horário, né? Tá ótimo. A gente hoje aqui deve ter quase 20 pessoas, Tiago. O time de levedura aumentou muito Bacana. e vamos ter essa conversa. Tá ótimo. Pessoal, então, Obrigadão. Tiago, muito obrigado, amigos, os meninos aí que assistiram, os alunos, os colegas. Então, até a semana que vem. Vamos ter na próxima semana uma conversa sobre crédito de carbono, que eu acho que tem tudo a ver com nossa área, né? Então, pessoal, até a semana que vem.